Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia de pré-evento do 12º Sebratec. Meu nome é Fabrício, eu vou ser o apresentador de hoje. E hoje vamos ter os seguintes eventos. O primeiro vai ser o webinar da TP Union, apresentado pelo engenheiro Elcio Hobby, e após o webinar vamos ter a continuação do mini curso apresentado pelo professor Felipe Hugo. Hoje com a gente agora, eu gostaria de apresentar, e é um prazer estar aqui com você, Elcio. O Elcio é engenheiro eletrônico, possui 22 anos de experiência em análise térmica e instrumentação analítica em geral. Ele iniciou sua carreira no suporte técnico da DP Union, realizando instalações, treinamentos, manutenções corretivas e preventivas, calibrações, entre outros. Atualmente, ele exerce a função de diretor-geral da DP Union, onde ele já está há 22 anos. Passo a palavra ao engenheiro Elcio. Muito boa tarde, Elcio. Elcio? Eu acho que a transmissão do Elcio caiu. Elcio? Tá me ouvindo? Oi, tô te ouvindo, Fabrício. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá bom, Fabrício, obrigado pelas palavras. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o professor Givaldo Reis, a professora Marisa Crespi, os membros da diretoria e suporte da Abratec, da equipe da Uniara, através do Dr. Fabrício Takata, pela dedicação e todos os esforços para a realização deste evento. É um grande prazer para a DP Union poder estar participando e contribuindo com a Abratec. A nossa apresentação hoje será dedicada a equipamentos empregados para a caracterização de materiais, uma breve introdução inicial da DP Union e, posteriormente, falaremos sobre os equipamentos, microscópios eletrônicos de varredura, RMN de bancada, tamanho de partículas, microtomógrafos, absorção atômica, análise térmica e muitos outros. A nossa apresentação estará disponível na página da DP Union, www.dpunion.com.br, no campo de webinar e também em nosso canal do YouTube. Ao final, estaremos à disposição para dúvidas ou maiores esclarecimentos. Desejamos um bom evento a todos. Sem mais delongas, vamos à apresentação. Olá, nós somos a DP Union. Estaremos apresentando a vocês a nossa empresa e o nosso portfólio de produtos dedicados à caracterização de materiais. Durante esta apresentação, vocês terão contato com os nossos especialistas que estarão mostrando os produtos e suas técnicas de caracterização. Meu nome é Elcio Hobby e estarei iniciando esta apresentação. A DP Union é uma empresa brasileira especializada em instrumentação analítica e científica, que atua no mercado há mais de 30 anos, ampliando horizontes e visando qualidade nos processos de vendas e pós-vendas, marcados pelo compromisso com a inovação e busca contínua de novas tecnologias e soluções aos seus clientes. Com sua sede em São Paulo, conta com uma estrutura de 1.000 metros quadrados de área útil, incluindo um auditório com capacidade de até 40 pessoas, onde são realizados eventos aos clientes, parceiros e colaboradores. Conta ainda com um showroom para a realização de ensaios nos equipamentos, sala de reunião multimídia e laboratórios de calibração e manutenção. Nosso laboratório de calibração é acreditado pelo Inmetro para as grandezas de acústica e vibrações.
vazão volumétrica de gás a baixa pressão e gases como monóxido de carbono, Léo, oxigênio e PID. Atualmente, temos mais de 60 fornecedores com renome internacional, onde trabalhamos com exclusividade e não exclusivos, aos quais representamos tanto para as vendas, como também para o pós-vendas. A DP Union possui uma equipe de suporte técnico com engenheiros de serviços e aplicações para a realização dos serviços de instalação, treinamento, desenvolvimento de métodos analíticos, manutenção corretiva, manutenção preventiva e calibrações. Os principais produtos que temos em nosso portfólio são analisador de área superficial específica, BET, analisador de distorção dinâmica de vapor, DVS, analisador de textura, analisador e contador de tamanho de partículas e potencial zeta, analisador elementar, análise térmica, DSC, TGA, DMA e TMA, ângulo de contato e tensão superficial, bomba peristáltica, calorímetro, TOC, colorímetro e espectrofômetro para medição de cor e aparência, cromatografia de permeação em gel, GPC, cuba de Langmuir-Bloch, espectrômetro de absorção atômica, espectrômetro de fluorescência de X, espectrômetro de massas, FTIR, ICP óptico e ICP massas, índice de fluidez, LIBS, microespectrofotômetro UV, VIS, NIR e Raman, microscopia eletrônica de varredura, transmissão, força atômica e microscópios, microtomografia, padrões e materiais de referência certificados, potenciostato, reômetro, viscosímetro e índice de fluidez e ressonância magnética nuclear de bancada. A DP Union atua nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, controle de qualidade, nos mais diversos segmentos de mercado, como sendo nanotecnologia, biotecnologia, farmacêutica, química, física, óleo e gás, segurança do trabalho, alimentos e bebidas, forense, petroquímica, mineração, entre outras, prestando serviços com excelência ética para indústrias, centros de pesquisas e universidades. O nosso jeito não foi inventado, foi vivido, aprendido, construído nas relações com parceiros que acreditam nas nossas escolhas e compartilham nossos valores. Por favor, não deixe de nos contatar para qualquer necessidade. Também nos seguir em nossas redes sociais, receber nossos newsletters sobre as novidades e convites para a participação dos nossos cursos e webinars. Com mais de 60 anos de experiência, a Oxford Instruments foi fundada em 1959 com o intuito de fabricar ímãs supercondutores para pesquisas científicas. É considerada a primeira e mais bem-sucedida spin-off comercial da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Pioneira na produção de ímãs supercondutores na Europa, fornecendo magnetos para as principais fabricantes de espectrômetros RMN de alto campo à época.
Desenvolveu também o primeiro equipamento de ressonância magnética por imagem de corpo inteiro, cuja tecnologia foi posteriormente incorporada pela Siemens. Um dos destaques da linha Oxford é o MQC Plus. É um analisador compacto de RMN no domínio do tempo. Substitui análises químicas por via úmida e o uso de produtos perigosos. Seu método não destrutivo necessita de pouca ou nenhuma preparação de amostra. A calibração é simples e a análise é rápida. Pode medir propriedades físicas, incluindo cristalinidade e densidade de polímeros. O analisador RMN MQC Plus pode atender diferentes aplicações nas mais diversas indústrias. Por exemplo, na área de alimentos, a determinação de teor de gordura sólida. Na área têxtil, por exemplo, spin finish, flúor em pasta de dente, teor de hidrogênio no combustível e em polímeros de diversas aplicações, solúveis de etileno, plastificantes em PVC, densidade de polímero, entre outras. E também, em várias indústrias, a medição de FOG, gorduras, óleos e compostos graxos em efluente. O X-Pulse é um espectrômetro RMN de bancada no domínio da frequência. Ele é construído com um ímã permanente de 60 MHz, 1.4 Tesla, de alta estabilidade e não requer líquidos criogênicos ou instalações especiais. Seu desenho modular é mais robusto porque separa o módulo analítico, que contém o magneto e sonda, do módulo eletrônico, que contém o PC integrado. Apesar de ser um espectrômetro de bancada, ele possui especificações excelentes, um sistema avançado de shimming, uma resolução padrão melhor que 0,35 Hz a meia altura e uma sensibilidade de próton maior que 180:1. Além disso, ele é o primeiro RMN de bancada realmente broadband, que pode ser configurado com múltiplos núcleos acessíveis via software. O módulo base vem configurado com hidrogênio e flúor, mas a qualquer momento pode ser estendido para outros núcleos, 2 ou mais núcleos adicionais, entre carbono, sódio, lítio, boro, silício e fósforo. O RMN X-Pulse possui uma amostragem conveniente e flexível. Utiliza tubos RMN padrão de 5 mm, que requer apenas 300 microlitros de amostra, mas também pode ser configurado com célula de fluxo, com um design inteligente para monitoramento em tempo real, sem a necessidade de adicionar a solução de bloqueio reacional. Além disso, ainda existe a opção de controle de temperatura. E para complementar, o software é amigável e poderoso. Possui uma interface intuitiva com ampla gama de experimentos e sequências de pulso pré-programadas, que são acessíveis com um único clique. Mas também permite experimentos personalizados, sequências avançadas de pulso, busca em banco de dados, análise de misturas por meio de miometria e interpretação estrutural com o software Eminova. O RMN de bancada X-Pulse pode ser utilizado em várias indústrias, como farmacêutica, química, petroquímica, polímeros, alimentos e outras. Suas aplicações vão desde o controle de qualidade, a tecnologia analítica de processos, até a pesquisa e desenvolvimento de produtos, engenharia reversa, estudo de adulterações e elucidação estrutural em geral. A Hitachi High-Tech Corporation é um conglomerado de empresas do grupo Hitachi. Fundado em 1947, responde pela divisão Analytical Systems, que inclui várias tecnologias. A linha de análise térmica, sobre a qual nós vamos falar agora, foi incorporada em 2010, a partir da linha originalmente fabricada pela Seiko Instruments desde 1970. Atualmente, a linha de análises térmicas da Hitachi
se concentra em 4 tecnologias: o calorímetro de varredura diferencial, DSC, o analisador termogravimétrico simultâneo, o STA, que mede TGA, DSC e DTA, o analisador termomecânico, o TMA, e o analisador dinâmico mecânico, DMA. Nós vamos falar então das 2 linhas mais recentes, a série Nexta DSC e a série Nexta STA. Recentemente, a Hitachi lançou a série Nexta DSC, que veio substituir a já bem-sucedida série 7000. As novidades para esse sistema são os sensores de alta performance, um design exclusivo, melhor repetibilidade, melhor sensibilidade e resolução. O novo design do forno com baixa capacidade calorífica e isolamento de tripla camada, um duplo sistema de resfriamento com controle inteligente via software e as novidades na opção Real View, que além do acompanhamento visual da amostra em tempo real, permite fazer a edição, medição, análise de imagem, análise por cor e é compatível com o amostrador automático. O Nexta DSC pode ser utilizado para monitorar diversos parâmetros, como fusão, cristalização, transição vítrea, capacidade calorífica através de DSC modulado, evaporação, sublimação, reações de cura, de oxidação, decomposição, denaturação térmica, entre outras. E se aplica a polímeros, fármacos, alimentos, cimentos, metais e muitos outros, basicamente quaisquer casos em que o processo ou o uso final do produto envolva a exposição a diferentes temperaturas. O Nexta STA, por sua vez, é um analisador termogravimétrico simultâneo, TGA, DTA, DSC em um único módulo. As novidades para essa linha são a balança digital dupla horizontal com fluxo de gás otimizado e um controle de temperatura aprimorado, que garante excelente performance da linha de base durante todo o programa de temperatura. Além de estável, ele também é bastante sensível, porque a nova tecnologia de correção digital avançada permite determinar perdas de massa da ordem de micrograma. E a opção Real View também sofreu um upgrade, porque além do acompanhamento visual da amostra em tempo real, é possível a edição e a análise de imagem. O equipamento pode ser configurado com um amostrador automático para até 50 amostras, plenamente compatível com a opção Real View. No Nexta STA é possível acompanhar uma série de parâmetros, mas com a grande vantagem de poder associar as informações de TG com as informações de DTA-DSC, inclusive a altas temperaturas, até 1500 graus Celsius. Você pode fazer a separação de eventos cinéticos e termodinâmicos com experimentos de DSC modulado e obter informações quantitativas de entalpia e capacidade calorífica. Hitachi é uma empresa japonesa com cerca de 80 anos de tradição em microscopia eletrônica, que a DP Union representa no Brasil há mais de 12 anos. Entre seus principais produtos está a linha de microscópios eletrônicos de varredura com pressão variável, que começa com o MEV de bancada e vai até o FEG de resolução ultra alta para as aplicações mais exigentes. Líder de vendas mundial e no Brasil, a série TM apresenta uma grande versatilidade. São pequenos, ocupam pouco espaço, são fáceis de trabalhar independente do nível de conhecimento do usuário, possuem tensão de aceleração de 5 a 20 kV, possuem seleção de marcas de EDS para escolha, Bruker, Oxford e Ametec, possuem robustez incomparável com baixo custo de manutenção e permitem realizar a análise STEM, que é a Scanning Transmission Electron Microscopy. FlexM 1002 é o MEV compacto da Hitachi. Esse MEV possui uma coluna compacta de alto desempenho, também é fácil de trabalhar, com software intuitivo e fácil de operar,
Sua tensão de aceleração vai de 0,3 kV a 20 kV, possui funções automáticas aprimoradas, possui alta resolução mesmo em baixo vácuo e pode ser instalada em um escritório, necessitando de pequena área para sua instalação e baixo consumo energético, o mesmo que um micro-ondas convencional. Com até 3 detectores de elétrons, o FlexSam permite imagens de baixa aceleração e alta qualidade com seus detectores de elétrons retroespalhados e o detector de elétrons secundários. Através da função Beam Brightness, o FlexSam pode manter uma corrente de alta emissão independentemente da tensão de aceleração. Com esse sistema, imagens de alto contraste podem ser obtidas continuamente, mesmo em baixos níveis de tensão de aceleração. Seu software moderno possui layout de interface de usuário inovador, design intuitivo, navegação utilizando a função SamMap, guia do iniciante para novos usuários e é compatível com o sistema operacional Windows 10 Pro. A função SamMap permite sobrepor as imagens do MEV com a câmera colorida em uma interface gráfica de fácil leitura. O guia do iniciante permite configurar as condições de análise com base na seleção do objetivo de observação do usuário. Com até 3 detectores de elétrons, o FlexSam permite obter informações topográficas de superfície ou contraste de composição em diferentes tensões de aceleração e nível de vácuo. SU3800 e SU3900 são os MEV convencionais Premium da Hitachi. Da mesma forma que o MEV de bancada e o MEV compacto, essa linha possui software moderno e intuitivo. Possui uma grande câmara de amostra com capacidade de receber amostras de até 30 cm de diâmetro. Foram construídos com base no elogiado MEV SU3500, integrando a filosofia de fácil utilização do MEV de bancada e MEV compacto. Possuem funções automatizadas como saturação de filamento, brilho, contraste, autofoco rápido e correção de estigma. Possuem a função Report Creator, que gera relatórios de dados adquiridos e que podem ser editados via Microsoft Office. E possuem detector de elétrons retroespalhados com 5 segmentos individuais para a visualização de composição e topografia. A função Beam Brightness de brilho contínuo do feixe controla constantemente a corrente de emissão em toda a faixa de tensão de aceleração, permitindo que imagens com alta relação sinal-ruído sejam adquiridas mesmo sob condições de baixa tensão de aceleração. A função IFT, Intelligent Filament Technology, é proprietária da Hitachi e monitora e controla automaticamente a condição do filamento, produzindo desempenho otimizado de forma consistente e possibilitando aumentar em até 3 vezes a vida útil do filamento. SU5000 é o consagrado Fag-Shotgun da Hitachi. Esse microscópio conta com software com modo iniciante e expert, com diversas automatizações, incluindo alinhamento do feixe sem intervenção do usuário. Ele possui grande câmara de amostra, com capacidade de receber amostras de até 20 cm de diâmetro. Ele é indicado para aplicações de alta resolução, grande volume de amostras e necessidade de velocidade de análise. A tecnologia de ajuste automático do eixo, que é a calibração automática, restaura o microscópio às suas melhores condições. Ele possui troca rápida de amostras com evacuação para observação em 3 minutos ou menos. O conceito EM-Wizard do SU5000 conta com 2 modos de operação, o modo Standard e o modo Avançado. O modo Standard, ou modo padrão, fornece ao usuário novato uma interface de usuário simplificada e assistente de aplicação. O modo Avançado mostra a potência total do SU5000, voltado para o usuário mais experiente. O EM-Wizard permite obter uma alta qualidade de imagem para todos os usuários. A condição mais adequada é ativada automaticamente, de acordo com a seleção do usuário, como, por exemplo, a distância de trabalho, a tensão de aceleração, a seleção de detectores, a intensidade do ponto e o modo de digitalização. SU7000 é o Fag-Shotgun de resolução ultra alta da Hitachi, capaz de atingir resolução nanométrica mesmo em baixíssima tensão de aceleração. Com sua coluna e lentes de alta performance, o SU7000 consegue atingir alta resolução de 0,9 nanômetros mesmo a 1 kV e possui menor restrição para espécime magnetizado. Seu emissor Schottky é estável e possui uma alta corrente de até 200 nA. Esse microscópio pode trabalhar com monitor único ou duplo, com até 6 sinais simultâneos.
Ele possui ainda o conceito único de imagem EDS na mesma distância de trabalho e uma câmara para grandes amostras, com amostras de até 20 centímetros de diâmetro por 8 centímetros de altura. Possui ainda 18 portas livres para mais diversos acessórios e um sistema de navegação por câmera. Seu sistema de detecção conta com 3 detectores por padrão de fábrica e 2 detectores opcionais. Seu conceito único de imagem EDS na mesma distância de trabalho permite obter análise elementar e imagens de altíssima qualidade sem a necessidade de alterar a distância de trabalho. Entre as características comuns a todos os modelos, podemos citar a capacidade de realizar imagens em alto e baixo vácuo, diminuindo e até eliminando a necessidade de preparação de amostras não condutoras. Trocar por modo baixo vácuo é simples, com apenas um clique do mouse. Nenhuma intervenção manual do usuário no hardware é necessária. Outro ponto comum a todos eles é a possibilidade de uso de estágio de amostra com aquecimento e resfriamento a temperaturas negativas, permitindo a análise das diferentes fases da amostra de acordo com a sua temperatura. IM4000 e Airblade 5000 são os sistemas de feixe de íons da Hitachi. Ion Milling é um avançado sistema de feixe de íons amplo para a produção de seções transversais ou amostras planas de alta qualidade para a microscopia eletrônica. Eles são equipados com modo de corte transversal e polimento fino de superfície de amostra de área ampla para as mais complexas necessidades de aplicação. Não apenas amostras duras, mas amostras suaves também podem ser submetidas à fresagem de seção transversal de íons, tais como papel, polímeros e pós. Um ângulo de incidência de feixe variável permite um alisamento perfeito, por exemplo, para a preparação de análise EBSD. Apresento nesse slide os equipamentos da DP Union voltados para a análise de riologia e viscosidade. Na imagem do lado esquerdo, temos o Rheograph da Gottschalk. Esse é um equipamento reômetro capilar de alta pressão para determinação de comportamento de fluidez e viscosidade em termoplásticos. Ao centro, vamos ver o viscosímetro capilar para polímeros da PSL Rheotec. Esse viscosímetro atende às normas ASTM D2857 e ISO 1628-1, voltada especificamente para análise de polímeros, e também a ASTM D4603 da viscosidade intrínseca do PET. Ao lado direito, uma novidade da DP Union, que é a nossa representação da Brookfield Ametec. Nessa imagem vocês podem ver o reômetro oscilatório de tensão e taxa de cesseamento controlada. Esse equipamento pode ser usado tanto com sistema cone-placa quanto cilindros concêntricos. A Brookfield Ametec também tem equipamentos para análise de pós e textura, assim como os sistemas de reologia online. Nesse slide, vou apresentar os equipamentos para índice de fluidez, textura, cor e aparência. Ao lado esquerdo, a gente vê aqui o equipamento medidor de índice de fluidez, também conhecido como plastômetro, para a medição de índice de fluidez de pellets, pó ou grânulos finos, em acordo com as normas ISO 1133 e a ASTM D1238. Ao centro, vemos aqui um equipamento de caracterização da Brookfield, que é o texturômetro para testes de tensão e compressão. Esse equipamento possui diversos tipos de garras e pontas de prova e pode atender todo tipo de teste em amostras poliméricas. A Brookfield também possui uma série de viscosímetros, e entre eles o equipamento DVNext. Ao lado direito, a gente vê a imagem do equipamento CS820N da Color Spec. Esse é um equipamento espectrofotômetro de bancada para reflectância e transmitância. É um equipamento que atende todos os índices de cor, de normas que existem, um equipamento totalmente completo para cor e aparência.
A Color Spec fabrica também, além de espectrofotômetros de cara, também equipamentos portáteis, colorímetros, medidores de brilho e haze. Nesse slide, apresento os equipamentos para análise de potencial zeta, formato e tamanho de partículas. Do lado esquerdo, vocês estão vendo o equipamento da PSS Nicomp. É um analisador de tamanho de partículas e potencial zeta na faixa nanométrica, de 0,3 nanômetros a 10 microns. O diferencial desse equipamento é o seu módulo de análise Nicomp, onde picos muito próximos em escala nanométrica, como a gente pode ver na imagem ao lado esquerdo, abaixo, uma distribuição bimodal onde a sua resolução permite separar os picos em uma faixa menor que em 300 nanômetros. Ao centro podemos ver o Quick Peak. O Quick Peak é um equipamento de análise dinâmica por imagem. Através da sua câmera de alta velocidade, ele pode medir, além de tamanho de partículas, também determinar o formato dessas partículas. Através da câmera, você pode analisar o tamanho de partícula de diversas maneiras pelo software Axos e simular a medição de peneiras, de um microscópio ou até mesmo um sistema de medição por difração a laser. Esse equipamento tem a capacidade de medir uma faixa de tamanho até 33 milímetros. Do lado direito, também da Sympatec, vemos o Hilus, que é um analisador de tamanho de partículas por difração a laser. Esse equipamento pode fazer medições de 0,1 micron até 3.850 microns. Nesse slide, apresento mais uma novidade da DP Union, que é a NEOScan, que fabrica equipamentos microtomógrafos de raio-x. Na imagem do seu lado esquerdo, você pode ver o NEOScan S80. Esse equipamento é um microtomógrafo de alta resolução 3D para a reconstrução espacial de microestruturas. Na parte central superior, podemos ver o software de visualização das imagens com uma Draja, um tablete comprimido. Na parte esquerda inferior, a gente consegue ver uma imagem 3D reconstruída pelo equipamento. Essa imagem é a espinha de um roedor. O equipamento oferece também total compatibilidade com arquivos utilizados em impressoras 3D, como o exemplo da UpNano. As impressoras 3D podem imprimir em escala nanométrica, baseada em litografia multifóton com polimerização de 2 fótons. São capazes de imprimir tão pequenas que cabem na pontinha de um lápis, como vocês podem ver na imagem inferior central. Ainda sobre as impressões, temos aqui uma imagem criada através de um FlexSen 1000 da Hitachi, apresentada pelo Leonardo Ruggeri, de uma peça muito pequena, também criada através da impressora 3D UpNano. BioLin Scientific. A BioLin Scientific, representada pela DP Union, é uma empresa finlandesa que detém as marcas Attention, KS Venima e QSense. Na linha Attention, nós temos os medidores de tensão superficial, interfacial e ângulo de contato dos tensiômetros ópticos e de força. A linha de tensiômetros óptico é a Theta Family, cujas principais aplicações são tensão superficial e interfacial, ângulo de contato estático
estático, ângulo de contato dinâmico, energia livre de superfície através de acessório específico, ângulo de contato corrigido para rugosidade e rugosidade da superfície 3D, e isso significa que você pode medir a rugosidade da sua superfície e corrigir o ângulo de contato, e além da reologia dilatacional interfacial. Todos esses acessórios estão disponíveis para a linha Theta Family. Apresentando a linha dos tensiômetros de força Sigma Family, medidores de tensão superficial, interfacial e ângulo de contato dinâmico através do anel de Dunaway e da placa de Wilhelmai. Com acessórios específicos, é possível medir a energia livre de superfície, força de adesão, molhabilidade do pó, concentração micelar crítica, densidade e sedimentação. Todos os acessórios estão disponíveis, inclusive banhos para controle de temperatura das suas amostras. Consulte-nos. Ainda a BioLens Scientific apresenta sua linha de cubas Langmuir Blodgett da marca KS Venima, cujas aplicações são a criação de revestimentos funcionais com nanopartículas, formação de modelos de membranas celulares, estudos feitos de toxinas ou produtos farmacêuticos na membrana celular, formação de filmes finos de polímero para o estudo de reticulação de polímeros, estabilidade, degradação, medição de interações, adsorção, desorção, estabilidade interfacial, estudos reológicos interfaciais, transições ou reações de fase. Ainda há os aparelhos para caracterização, o Microban, que é um microscópio de ângulo de Brewster, e o ISR, que é o reômetro de cisalhamento interfacial. A BioLens ainda apresenta a linha QSense, que fabrica as microbalanças de cristal de quartzo com monitoramento de dissipação, ou QCM-D. Permite análises em tempo real das interações da superfície molécula, medições em tempo real de adsorção molecular em várias superfícies, além de todas as interações. A massa absorvida é de sensibilidade de nanograma em centímetro quadrado, que é medida como mudanças de frequência do cristal de quartzo. E o parâmetro de dissipação fornece novos insights sobre as propriedades estruturais ou viscoelásticas das camadas absorvidas. Existe uma ampla gama de sensores dos mais diversos materiais que estão disponíveis para todos os tipos de aplicação. E ainda há módulos como o módulo eletroquímico, que permite o uso de um potenciostato para eletrodeposições. Você então terá, além de todas essas medições, a medição da espessura, rigidez e alterações do filme formado sobre os sensores em tempo real. Outra empresa representada pela DP Union é a também finlandesa Bionavis. A Bionavis fabrica os MPSPR, equipamentos de ressonância plasmônica de superfícies multiparamétricos. A abertura do ângulo para índice de refração de até 78 graus permite que toda a região escura, que não é visualizada nos SPR convencionais, estejam à sua vista, permitindo assim uma caracterização muito mais precisa dos seus filmes. Entre as principais aplicações, células solares, displays, embalagens para alimentos, revestimentos anticorrosivos, antimicrobianos, antirreflexos funcionais, entre outros. Também é possível o uso de um potenciostato para aplicações de eletrodeposições e caracterizações através da ressonância plasmônica de superfície multiparamétrica. A empresa americana Gamma Instruments também é representada pela DP Union no Brasil e fabrica potenciostatos de alto desempenho com todas as características capazes de realizar todas as técnicas eletroquímicas. Os equipamentos já saem de fábrica prontos para quaisquer experimentos eletroquímicos, sem a necessidade de módulos e gastos adicionais, exceto fotoeletroquímica e espectroeletroquímica, que necessitam de acessórios especiais. Entre os destaques estão os modelos Interfaces 1010Z, com faixas de corrente de 10 nA a 1 A,
mínima resolução de corrente de 3.3 FA e faixa de frequência de impedância de 10 microHz a 2 MHz. O modelo referência 620, o último lançamento da marca, tem faixa de corrente que vai de 60 pA a 600 mA, com mínima resolução de corrente de 20 ATO, ou seja, 20 vezes 10 a menos 18 A, e faixa de frequência de impedância que vai de 10 microHz a 5 MHz. O modelo referência 3000 tem a sua faixa de corrente entre 30 pA e 3 A, mínima resolução de corrente de 92 ATO, ou seja, 92 vezes 10 a menos 18 A, e faixa de frequência de impedância de 10 microHz a 1 MHz. O fato dos equipamentos já saírem completos de fábrica, inclusive com a impedância, aumenta o desempenho, a versatilidade e o custo-benefício do equipamento. Olá, meu nome é Flávio Leme e sou especialista de aplicações da DP Union para a linha de equipamentos de espectrometria atômica e análise elementar. Vamos falar sobre uma de nossas representadas, a fabricante alemã de equipamentos Analytic Jena. A Analytic Jena remonta a uma tradição de 150 anos em medições analíticas, uma vez que Jena, onde ela é especializada, é o berço da fabricação industrial dos primeiros dispositivos ópticos de medição analítica na então Oficina Ótica da Carl Zeiss. Assim, após a sua fundação em 1990, em 1995, a Analytic Jena adquire o Laboratório de Tecnologias de Análises da Carl Zeiss, dando início assim a sua unidade de negócios de instrumentação analítica. Posteriormente, em 2005, a Analytic Jena lança também a sua outra unidade de negócios, focada em Life Science, e nos anos subsequentes adquire uma série de outras companhias visando justamente a complementação do portfólio de produtos da unidade Life Science. Em 2014, visando nesse momento justamente a complementação do seu portfólio para análise elementar e espectrometria atômica, a Analytic Jena adquiriu a unidade de negócio de CPMS da Bruker, complementando assim toda a sua linha, que já contava com os equipamentos de absorção atômica, ICP óptico, além das linhas de análise elementar e analisadores TOC. Em 2016, a Analytic Jena é adquirida, é concluída a aquisição da Analytic Jena pelo grupo suíço Endress-Hauser, que é um dos grandes grupos mundiais na produção de equipamentos para processos industriais, para o monitoramento de processos industriais. E no ano passado, a Analytic Jena completou seu 30º aniversário. O portfólio de produtos para análise laboratorial da Analytic Jena engloba todas as demandas e necessidades da análise elementar, desde a amostra, processamento da amostra, até o resultado final. Assim, a Analytic Jena possui uma ampla linha de equipamentos para preparo de amostra, com sistemas de gestão por microondas, colunas, amostradores automáticos, equipamentos de espectrometria atômica que cobrem absorção atômica, ICP-OES, ICP-MS, analisadores elementares para micro e macroanálise, como permitindo a análise de carbono, nitrogênio, enxofre, cloro, analisadores para análise de halogenetos, parâmetros de carbono como TOC, ou carbono inorgânico total, e também parâmetros de nitrogênio como teor total de nitrogênio. Também possui a linha de espectrometria molecular com os sistemas UV-Vis, tanto duplo feixe, como também os sistemas Diode Array. O portfólio de análise laboratorial da Analytic Jena procura unir o máximo desempenho analítico com a maior facilidade de uso para o usuário. Assim, os equipamentos da Analytic Jena são caracterizados pela facilidade de uso, onde muito poucas operações são necessárias durante a sua utilização, os softwares que possuem uma orientação intuitiva ao usuário, um alto grau de automação em todos os equipamentos do seu portfólio, a manutenção mínima durante o período operacional e também os mais baixos custos operacionais do mercado. Além disso, todos os equipamentos da Analytic Jena possuem um sistema de autoavaliação que permite a identificação de qualquer anomalia que possa acontecer no equipamento durante a realização das medidas.
portfólio de equipamentos de análise laboratorial da Analytica Iena cobre todas as áreas de aplicações que podem ser encontradas em laboratórios de análise química, desde aplicações na área de life sciences, aplicações na área de química de materiais, agricultura e alimentos, aplicações na área de energia, petróleo e gás, geologia, mineração e metais, aplicações gerais no meio ambiente. Então, todo tipo de aplicação que pode ser encontrado, ou qualquer demanda analítica que possa vir a existir em um laboratório de análise química, a Analytica Iena possui equipamentos para atender essas demandas. Nesse slide é possível ter uma ideia, né, de equipamentos do portfólio de análise laboratória da Analytica Iena. Eu não coloquei todos os equipamentos, apenas alguns justamente para ilustrar, né, um portfólio bastante grande, mas aí estão os equipamentos para ICP-OS, o PQ9100, o ICP-MS e PQMS, né, a linha de absorção atômica, tanto com absorção atômica convencional, com correção por efeito Zeeman, como também com absorção atômica com fonte contínua, com equipamento exclusivo da Analytica Iena, né? Além também da linha de analisadores elementares, sejam analisadores para carbono, nitrogênio, enxofre, cloro, os analisadores TOC também, e também à direita, no canto inferior, o espectrômetro VVIS da Analytica Iena. A Analytica Iena também é reconhecida pelas inúmeras inovações tecnológicas que ela trouxe para o mercado de instrumentação analítica. Eu quero apresentar para vocês uma dessas contribuições, que é a série Contra 800, que é um espectrômetro de absorção atômica de alta resolução com fonte contínua, e é um equipamento exclusivo da Analytica Iena que permite a análise de todos os elementos que são detectáveis por absorção atômica utilizando apenas uma única lâmpada de fonte contínua. O Contra 800 é a única absorção atômica que utiliza uma lâmpada de xenônio para a determinação dos elementos presentes na amostra. Ao contrário dos demais equipamentos de absorção atômica convencional, que empregam as lâmpadas de cátodo oco, o Contra utiliza apenas uma única lâmpada, né, uma lâmpada de arco xenônio com cobertura contínua de 185 a 900 nanômetros, que permite a detecção e determinação de todos os elementos que são detectáveis por absorção atômica. Além disso, o Contra também possui um espectrômetro Echelle, que permite uma verdadeira análise multielementar sequencial, e também o detector CCD, que permite uma sensibilidade e precisão superiores, aliados a capacidades analíticas exclusivas que não são encontradas em equipamentos convencionais de absorção atômica, como, por exemplo, a possibilidade da análise de não metais como flúor e bromo, que podem, no Contra, através do seu sistema óptico e seu detector CCD, serem detectados e analisados via absorções moleculares, portanto, ampliando ainda mais o leque de aplicações e elementos que podem ser analisados em uma única análise pelo Contra. Eu também quero destacar, né, que todos os componentes ópticos do Contra possuem 10 anos de garantia, né, e todos esses componentes ópticos são fabricados pela Carl Zeiss. Seguindo com as inovações tecnológicas que a Analytica Iena introduziu no mercado, eu gostaria de mostrar algumas outras inovações que fazem parte da série PQ9100, que são os instrumentos de ICP-OS da Analytica Iena, instrumentos esses que trouxeram um novo padrão e desempenho analítico para o mercado de ICP-OS. Entre as inovações tecnológicas presentes na série PQ9100 da Analytica Iena, eu gostaria de destacar a tocha V-Shuttle, que é um projeto exclusivo da Analytica Iena, que prolonga a vida útil da tocha. Além disso, essa tocha é totalmente desmontável, minimizando a necessidade de manutenção e reduzindo os efeitos de memória, uma vez que ela se encontra na posição vertical. A série PQ9100 também possui um gerador de alta frequência de 40 MHz, com potência ajustável de 700 a 1.700 watts, que evita, por exemplo, o colapso do plasma quando amostras com alta carga de matriz estão sendo analisadas, e assim garante, né, que sinais de emissão estáveis sejam obtidos, proporcionando assim um melhor desempenho analítico para qualquer tipo de amostra que esteja sendo analisada.
Também destaco, né, a vista do Overview Plus, que amplia a faixa de trabalho em CPOS, minimizando a preparação de amostra e evitando, por exemplo, a repetição de medições, quando numa mesma amostra você tem alguns elementos em concentrações muito díspares e, às vezes, a necessidade de fazer alguma diluição para que ela possa ser analisada numa única etapa. E, por fim, eu destaco a ótica de alta resolução, com 2 picômetros de resolução, né, que vai permitir análises livres de interferências, uma disponibilidade superior de linhas de emissão e as melhores relações sinal-ruído e também uma alta exatidão e precisão dos seus resultados. Então essas características, né, fazem da série P9100 da Analytic ENA os equipamentos de ICP-OS mais sensíveis e robustos disponíveis no mercado. Finalizando, nesse slide eu mostro os catálogos, né, e também alguns exemplos de aplicação dos equipamentos que eu apresentei, que fazem parte do portfólio de análise laboratorial da Analytic ENA. Uma série de notas de aplicação com as mais desafiadoras aplicações, como, por exemplo, análise direta de combustíveis, né, uma série de aplicações bastante desafiadoras. E eles estão à disposição e qualquer necessidade, quem tiver interesse, é só consultar a DP Union, que a gente pode providenciar para vocês esses catálogos e notas de aplicação. Oi, Écio. Parabéns pela Opa. apresentação. Estamos abertos para dúvidas e comentários. No momento, nós não tivemos nenhuma pergunta enviada. A Marisa Crespi parabenizou pela excelente demonstração dos diferentes equipamentos. Obrigado, professora. Versatilidade e potencial de cada um deles. Eu gostaria de ressaltar que essa é a parte do webinar, ela é voltada para os patrocinadores do evento e os nossos parceiros. Não tem nenhuma pergunta, nenhum comentário, nenhuma dúvida. O Givaldo deu uma boa tarde, uma excelente tarde a todos. No momento, nós não tivemos nenhuma pergunta, então, aí eu gostaria de destacar e perguntar, Elcio. Sim. Opa! O Givaldo deu um Elcio, parabéns pela apresentação. Eu gostaria de parabenizar você pela apresentação e para análise térmica, em relação a todas as técnicas apresentadas no catálogo da DP Union, você recomendaria alguma delas para corroborar com resultados de análise térmica, como, por exemplo, estabilidade térmica, ou como comprovar a incorporação de diferentes materiais, como cerâmicas e matrizes poliméricas? Sim, com certeza, Fabrício. Obrigado pela pergunta. O equipamento que é o STA, que é o nosso simultâneo DSC-TGA, ele permite você fazer uma avaliação do material até 1.500 graus, de você poder ver tanto a parte de cinética do material, quanto a parte de calorimetria. E o equipamento que a gente está apresentando, que é o equipamento da Hitachi, ele também pode ser adaptado com uma câmera. Então, você tem a condição de fazer uma amostragem e, simultaneamente, você gravar as imagens. Então, você vai estar tendo o gráfico da sua perda de massa ou do gráfico do seu fluxo de calor, juntando com a imagem da amostra. E essa imagem, ela vai te dar uma característica que, às vezes, você não tinha conhecimento da sua própria amostra. Então, com a imagem, você também pode
avaliar a amostra no seu dimensional, tá? Não chega a ser um dilatômetro, mas o software da Hitachi vai permitir você medir a expansão ou contração da amostra, como também você vai poder ter uma análise de cor, como se fosse simulando um espectrofotômetro. Então, você vai ter também uma característica de cor numa escala CIELAB. Então, olha como que a inovação tecnológica está vindo para essa área de análise térmica. Você vai ter um analisador térmico simultâneo, então que você tem o DSC, TGA, uma análise de imagem junto e também uma análise de cor, tudo isso num único equipamento. Muito obrigado. Eu pergunto porque eu trabalho com desenvolvimento e síntese de materiais poliméricos, no qual eu utilizo nanoestruturas cerâmicas, nanoestruturas, nanoargilas e zeólitas na matriz do meu material. E, aqui, ó, convidado especial. Convidado especial, participante. Participação especial. E como eu trabalho com essa síntese e caracterização dos materiais, eu também faço caracterização térmica. E em alguns artigos, em outros trabalhos, quanto mais informação e quanto mais técnicas eu fui trazendo para corroborar essa incorporação, mais fácil foi também para publicar e discutir esses resultados. Então, essas novas técnicas que você abordou, elas seriam de grande utilidade para trabalhos como o meu, e eu acredito que de outros participantes também. Não, exatamente, Fabrício, complementando a sua pergunta, o pesquisador, ele não fica refém somente de uma única técnica. Tá? Então, o pesquisador que está fazendo a caracterização do seu material, ele acaba fazendo uma abrangência e buscando todas as técnicas possíveis para dar uma cobertura melhor na aplicação que ele necessita. Então, a intenção da nossa apresentação foi para fazer essa abrangência. Tá? Então, além da caracterização do material com equipamentos de análise térmica, o pesquisador também ter condição de conhecer novas tecnologias onde pode complementar ao que ele já faz hoje com análise térmica. Então, a gente fala de técnicas complementares à técnica principal, às vezes, para caracterizar o material. E, Fabrício, a gente tem o maior prazer em poder te auxiliar no que for possível, e a todos, né, participantes, o nosso contato pode ser através do e-mail, que é info@dpunion.com.br, como também através do site da DP Union. Vocês vão ter acesso a todos os nossos conteúdos de blog, webinar, acesso aos produtos que a DP Union promove aqui no Brasil, e fazer o contato, que é www.dpunion.com.br. Agradeço a oportunidade que a Abratec proporcionou para nós estarmos aqui e apresentando o nosso portfólio de produtos. Então, agradecimento especial ao professor Givaldo, professora Marisa, professor Fertonani e toda a equipe aí da Abratec. O Givaldo mandou uma última pergunta rápido. O sistema de análise térmica associado com imagem já é usual nas empresas, nas empresas farmacêuticas brasileiras? Olha, professor, a gente ainda não comercializou um sistema com imagem para a indústria farmacêutica. Nós comercializamos para a indústria farmacêutica. Nós comercializamos o sistema com imagem na USP, no professor Humberto Ferraz, tá? Na USP aqui em São Paulo. Mas para a indústria farmacêutica, a gente comercializou o sistema convencional sem imagem, tá? Que é o sistema convencional para um controle de qualidade.
o sistema com o imageamento, com a câmera, ele é um pouco mais direcionado, ou tem uma chamada especial a quem gostaria de seguir com uma pesquisa no material. Obrigado, professor Givaldo, ótima pergunta. A Lucildes parabenizou você pela excelente apresentação. Obrigado, professora. E a Vanusa amou o gato. Foi a estrela de hoje. Ok. Aí eu gostaria de novo de agradecer a participação de todos e a presença de todos os participantes. E aqui a Andrea, boa tarde, Givaldo. O uso da imagem associada à análise térmica ainda é pouco usual, mas o interesse vem crescendo. Eu gostaria de agradecer a participação e a presença de todos. Eu gostaria de agradecer você, Elcio, por ter aceito o convite e pela apresentação também. Tá bom, Edu. Agora... Agradeço, muito obrigado, agradeço a todos e desejo uma boa sequência nas próximas apresentações, tanto hoje quanto nos próximos dias. Um bom evento a todos. Muito obrigado.